Boa tarde, meus amigos. Vamos começar então. Eu sei que vocês tomaram um susto agora, né, cara? Né? Porque sim, fez assim, olhando aqui assim. Vamos começar então a nossa conversa aqui sobre criatividade e inovação e fé. Muito bem. Eu estou aqui com o Marcelo Oliveira e o Diego Bittencourt, eles vão se apresentar, quem são. Diego é pastor da Calvary Campo Mourão, é isso? Calvary Campo, lá na cidade de Campo Mourão, Paraná. Fica próximo a Maringá, que é onde nós estamos plantando uma igreja, e também em Londrina, onde nós temos um dos nossos campos. Na verdade, nós somos uma igreja multilocal. Deus nos deu o privilégio, a mim e a minha esposa, de plantarmos essa comunidade. Eu iniciar o processo de plantação no ano de 2010, uma igreja que se organizou ali em 2013, e a partir de então temos avançado, florescido, frutificado com a graça de Deus, e também plantado outros campos, né? Outros campi, né? É o certo. Outros campi. Isso. Eu não consigo acostumar com esse difícil, plural estranho de campos, mesmo. né? Mas tudo bem. Então temos outros locais. Eu sou casado com a Aline há 19 anos, completaremos agora em julho. Tenho 2 filhos, o Noah de 13 anos, o Gael de 9 anos de idade. Minha área de formação é teologia, formação, mestrado, doutorado, enfim. E eu faço parte também do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira, que é uma instituição que trabalha em prol da unidade da igreja. O Sidney é um dos conselheiros também, então é meu colega de conselho. É isso, um pouco daquilo que eu tenho feito. Obrigado. E você, Marcelo? Você se apresenta aqui para a turma. Bora lá, Marcelo Oliveira, eu sou esposo da Mariana, que trabalha aqui na igreja. Eu sou pai do Otávio, um adolescente de 13 anos. A gente praticamente vive aqui, né, Fernando? Sim. Eu estou envolvido aqui com o pastor Hudson no DOCA, faço parte do Conselho Fiscal da igreja e também da Atos 242. É isso. Sou formado em Economia e pós em Finanças. Muito bem, fez a carreira em Tecnologia. Carreira em Tecnologia, trabalhei no mercado financeiro praticamente a minha carreira inteira e hoje eu atuo como conselheiro e consultor no mercado. Muito bem. Diego, olhando pastoralmente para a nova geração, quais são hoje os maiores desafios da formação espiritual dessa, né, geração em uma cultura tão acelerada, tão fragmentada e muitas vezes tão visual? Uma baita pergunta. Na verdade, existem recortes, né? Muitos recortes, inclusive etários. Quando a gente fala da próxima geração ou das novas gerações, talvez a gente teria que definir, claro, por falta de tempo não vai ser possível ampliar tanto, mas creio que pré-adolescentes existem seus desafios, adolescentes têm seus desafios, jovens têm seus desafios, jovens adultos têm seus desafios. Mas eu acho que ansiedade é uma questão para essa turma que eles têm realmente lutado, né? Muito se fala sobre a questão das condições de inteligência emocional dessa geração, comprovadamente, né? Eu acho que tudo tem a ver com o olhar que a gente propõe. Você pode olhar para isso de um modo bastante pejorativo e dizer, pô, esse pessoal aí não aguenta nada. É um olhar, é uma possibilidade. E confesso que às vezes até é uma tentação. Mas você pode olhar com carinho, com compaixão e perceber que sim, factualmente, as estatísticas mostram que a resiliência, a inteligência emocional deles, ela é inferior às gerações anteriores. Então parece haver uma propensão maior, não apenas a questões de transtorno e de patologia, mas há uma propensão maior a uma sensibilidade, a um enfrentamento de dificuldades, de complexidades. Então, questões como ansiedade, como crises de pânico, como tendências à depressão, são muito comuns. Então, eu acho que o evangelho pregado para essa geração, também como uma realidade de cuidado integral de Deus, né, de perspectiva de futuro, de fundamentação na cosmovisão cristã, de olhar para a vida com coragem, eu acho que eu elencaria como um grande desafio para essa próxima geração. E, Marcelo, pegando um pouco do gancho, né, do que o Diego falou, você acha que a tecnologia tem alguma influência
nessa questão do aumento de ansiedade para essa geração? Sem dúvida, Fernando. Acho que todos nós aqui, não só os mais jovens, né, somos consumidos, né, pelo uso de telas, seja o próprio celular, que é o que vive colado na gente, ou até mesmo a própria televisão. É muita informação, a gente consome muita informação, seja conteúdo bom ou conteúdo ruim. Nesse sentido, acaba nem importando tanto, né? Porque o volume de informação acaba fazendo com que a gente se sinta cada vez mais aquém, né? Sobre o que a gente deveria estar informado, o que a gente deveria saber sobre determinado assunto ou sobre determinada coisa, e isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior, maior e maior. Então, sim, eu acho que a tecnologia, ela acabou amplificando, e essa palavra acho que a gente vai usar para tudo quando a gente fala de tecnologia, né? Ela pode tanto amplificar as nossas competências, nossas capacidades, quando direcionado para o bem, né? Até como a gente falou ontem, mas quando olha para o lado ruim, olha para o lado mal, também ela amplifica muito. A juventude já passa por um processo de ansiedade sobre o que vai ser do futuro, vem as cobranças, vem todas aquelas dúvidas, né, do que é ser adulto, do que é começar uma vida, do que é formar uma família, do que é um primeiro emprego. Isso já era natural para a juventude offline, né? Nós, que provavelmente 40, 30 e poucos anos aqui, somos a última geração que teve puberdade sem ter uma tela grudada nos olhos. Perfeito. Agora, com essa realidade de ter uma tela com tanta informação, seja boa ou ruim, só amplifica isso. E tem muito disso, né? A ansiedade, ela foi amplificada por conta disso. Foi amplificada. E até pegando um pouco o gancho que o Diego falou, né? É notável, assim, é muito claro. A gente vê nos jovens, né, essa ansiedade extrapolando em sentimentalismo, inclusive, porque ela veio de tal forma e ela é tão grande em algum sentido que ela acaba sendo expressa, né, naquela melancolia, naquela tristeza que na nossa época já existia. A gente falava dos emos, né, aquela música mais triste, aquela coisa. É verdade. Mas hoje isso está dentro das igrejas, inclusive. E eu gostei muito do que você falou. É quase impossível não julgar. É quase impossível. E a gente estava falando isso no almoço com um casal de amigos, acho que a gente já falou um pouco a respeito disso, né? Como que a gente acolhe, Isso. mas a palavra precisa confrontar isso. Eu peguei isso que você falou. É exatamente isso. Eu achei fantástico. Isso. Quer ver? A gente vai fazer um teste, ó, vocês não vão aparecer, tá tudo certo, sem julgamento, sem filtros. Primeira resposta que vier. Quem acha essa geração mais jovem fraca? Né? Tá vendo? É isso. É um desafio. É mais fraca mesmo. É. A depender do olhar e das ações que nós impusermos, os resultados podem ser diferentes. Exato. Mas é factual, é inegável. Né? Mas você sabe que eu estava agora pela manhã até fazendo um jabazinho aqui, de um podcast com a Karina, que falou, né? E que ela é de RH, né? E ela faz uma pós-graduação, um mestrado na geração Z. E ela estava falando da perspectiva da geração Z, então, do ponto de vista da geração Z em relação ao trabalho. Pronto, então você é o moderador, mas agora eu vou te entrevistar. Eu quero, eu acho que você também quer. Eu adoraria ouvir isso. Quais as conclusões que a geração Z tem chegado a respeito de nós? E o que ela falou? Ela falou o seguinte, que também tem o seguinte, o trabalhador da geração Z olha pro chefe, ou olha para a empresa e fala, isso aí eu não quero. É líder tóxico. E não chega nisso? Não chega na questão do tóxico, mas fala, isso aí eu não quero. Tá, isso é verdade. E daí a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente tem... Motivação errada. Errado, e você tem um gap de mão de obra. E você tem um problema, e daí a gente está falando de igreja aqui, a gente vai ter um problema de identificação. Porque se esta geração, os nossos filhos, ou o DOCA, né, que seja, né, ali, não se identifica, a gente tem uma quebra. E vai ter um problema, porque primeiro... futuro, ele fala, essa é a referência do ser eu humano não quero. que eu quero ser. Exato. Isso é um problema. Eu não quero. E daí por quê? A gente não vai durar para sempre, né? Exato. Né? O cabelinho branco, barba branca, vai indo, não chega, né?
eu não vou? Você sabe que existe um movimento, Né? acho que é quiet quitting, que é essa ideia de uma demissão silenciosa. Então, olha que interessante. A turma aqui, bom, tem diferentes faixas etárias, mas vamos colocar uma régua assim quase na nossa geração. Vamos falar de meia-idade. Então, o pessoal da meia-idade não tem dificuldade, via de regra, em vislumbrar, ou não teve, né? Em vislumbrar futuro com prazos, com metas, com entregáveis, com realidades mensuráveis, com cobranças. É absolutamente normal. Para nós a vida é assim. Inclusive, subir os degraus da escada corporativa, você sabe que tem que ter sacrifício, tá bom. Alguns dos mais jovens estão se demitindo porque eles estão olhando, não, mas eu não quero ser CEO. Quem falou para você que essa é a dinâmica de sucesso de vida? Eu não quero. Não, mas você vai ganhar 7 vezes mais do que você ganha hoje. Mas quem disse que eu quero ganhar 7 vezes mais? Eu quero tempo livre, eu quero paz de espírito. Então, essa é uma discussão interessantíssima. Enfim. Dá para gastar um dia inteiro nisso. Mas tem muito... Esse olhar inverso. Eu acho que tem muito da questão da motivação e da missão. Da questão do valor mesmo que tem aquilo para você. Né? Porque pode ser, né? Eu não sei, no mercado financeiro eu não aguentei muito tempo, tem amigos meus que gostavam, mas assim, aquela ideia de que assim, o salário paga, mas às vezes o salário paga é muito caro o que ele paga. Sim. Né? Saúde, isso não tem preço. Exato, eu falo assim, eu não aguentei muito tempo, tinha gente que aguentava. Agora, ele fala o seguinte, para isso eu não quero, mas eu quero para quê? Então, tem um tanto também que eu fico olhando, né? A gente está falando de criatividade. Não quer dizer que é mais nobre também. Não, exato. Simplesmente é diferente. Mas eu acho que cabe à liderança da igreja começar a realmente parar para prestar atenção nisso. Com certeza. E eu acho que a gente tem uma resposta. Bom, Deus tem resposta para tudo. Sem dúvida. Né? A gente Como a Tati falou agora. A gente falou ontem, e hoje a gente até pensou um pouco isso. A questão de equilíbrio. Né? De um lado a gente tem os workaholics que querem tudo sempre muito mais a qualquer preço porque o salário paga, o bônus paga, né? Então de um lado a gente tem uma ética de trabalho enlouquecida aonde o fim justifica qualquer meio, e do outro lado a gente corre o risco de um outro extremo, né? Que é deixa a vida me levar, né? E deixa a vida me levar, vai levar para onde? Vai levar para a miséria, vai levar para a falta de sentido, e isso vai acabar denegrindo, inclusive, toda a sociedade, levando para uma situação caótica. Perfeito. Mas quando a gente olha para a luz da palavra é discernimento e equilíbrio. Né? A gente não relativiza o que é certo. Então, a gente tem propósito, a gente vê propósito no nosso trabalho, no suor do nosso trabalho, em dar exemplo do nosso trabalho, em trazer sustento através do nosso trabalho, em distribuir os recursos do sucesso do nosso trabalho, inclusive em função da vida de outras pessoas que não tiveram talvez as mesmas oportunidades. Então, isso eu vejo como sucesso por meio do discernimento. Então, talvez o nosso papel como liderança de igreja, como pais, né, como líderes de empresa, seja ressignificar a ética do trabalho sob o ponto de vista de um propósito muito mais valoroso do que simplesmente acumular. Mas isso é complexo, isso é bem difícil, até porque existe muito ruído do outro extremo, do deixa a vida me levar, que traz muita ilusão de que se não fizer nada, alguma coisa ou alguém vai me sustentar. Porque isso também não é sentido de vida bom. Também isso, é uma ilusão, né? Uma ilusão, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Exatamente. É uma ilusão de que parece que é bacana, mas realmente não é. Diego, eu queria fazer uma pergunta para você. A tua formação, você teólogo, né? Assim, sempre foi teologia e tal. Foi nessa carreira. Teve algum momento da sua carreira, da sua vida, que você falou, acho que eu escolhi errado? Você está perguntando se eu pensei isso hoje? Estou brincando. Eu até gostaria de dizer que assim, teve momento que eu falei, eu errei. Não, teve momentos que eu quis me convencer que eu errei.
porque eu queria dizer para mim mesmo, em momentos difíceis, que eu poderia fazer outra coisa. Mas eu acho que quando você encontra a sua vocação, e aí eu estou falando do pastoreio, mas estou falando de toda e qualquer função para a qual Deus te colocou no mundo. Eu acredito em vocação dentro desse aspecto, né? Vocare, a ideia de um chamado, a ideia de uma conclamação. Então, quando você encontra a sua vocação, rapaz, você não presta para mais nada. Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Eu te entendo. Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Te entendo. Não é que você não seja capaz de fazer outras coisas. E talvez, em alguns momentos, minha indignação comigo mesmo e quase com Deus foi essa. Falei, Deus, eu consigo fazer outras coisas. E viveria melhor se as fizesse. Pelas métricas humanas. Mas eu guardo muito no meu coração um texto de Jeremias. Eu acho maravilhoso. Eu não vou ler, porque toda vez que eu leio, esse texto mexe de uma maneira... Eu choro lendo. Mas ele diz basicamente o seguinte, eu vou parafrasear para não chorar. Ele fala, Senhor, tu me enganaste. Mas, se eu digo para mim mesmo, não mais abrirei minha boca, é como se um fogo ardesse em meu coração. Não posso mais contê-lo. O que Jeremias está dizendo, se eu estou entendendo bem o que ele está dizendo, é, Senhor, o Senhor me chamou para um negócio que eu não sabia muito bem onde ia dar. E se eu soubesse, eu não sei se eu aceitaria, porque eu aceitei meio sem saber. Mas não há outra razão, sentido e propósito na minha vida, que não esse para o qual o Senhor me criou, a despeito das adversidades e dificuldades. Então existe aquilo que a gente faz porque a gente gosta. Existe aquilo que a gente faz porque a gente é bom em fazer. Mas quando você encontra essa intersecção entre aquilo que eu amo, entre aquilo que eu entendo que eu posso fazer na minha vida inteira, e eu entendo que Deus me deu dons e capacitações para fazê-lo, e aí eu encontrei minha vocação. Então assim, tem momentos que eu queria ter escolhido errado, tem momentos que eu queria ter escolhido errado. Mas se você me perguntar, e como é que é isso para você? Eu vou dizer, eu sou o cara mais realizado do mundo. Porque saber que eu tenho um propósito na existência é muita graça de Deus. Então, espero que eu tenha respondido. Que legal, obrigado. Obrigado mesmo, porque é bacana mesmo quando a gente consegue encontrar isso. Né? E isso é para todos, viu, gente? É. Eu não quero aqui estabelecer, a partir de uma realidade professoral, cabe um trechinho de filosofia breve aqui, Vamos? se der, tá? Bom, algumas pessoas já disseram que talvez a obra literária mais sofisticada e mais bela é a Odisseia, que basicamente conta a história de Ulisses. E é uma história belíssima, gigantesca, e que eu vou tentar resumir em 2 minutos aqui, que é o seguinte, o cara vai para a guerra. Quem já assistiu o filme Troia? Troia, lembra do filme sim. Troia? Tá bom. Então, não é Aquiles, não é Menelau, não é Paris, tá? É Ulisses. Então, vai lá, a guerra, 10 anos. Pô, viagem longa, ele está voltando para casa, e aí dentro da filosofia e da conceituação ali da mitologia grega, né? Coisa que não acreditamos, mas como concepções ali de sentido e subjetivismo são interessantes. Ele está voltando e aí, o deus dos mares, o Poseidon, apronta uma para ele, tem naufrágio, ele vai para uma ilha, lá nessa ilha ele encontra Calipso, que é uma deusa belíssima, e ela se apaixona por ele. Só que ele quer voltar para casa, e o seu reino é o reino de Ítaca. Ele tem uma mulher esperando por ele, ele quer voltar para casa, e essa deusa chega assim com condições irresistíveis para ele. Ela é belíssima, ela ama, e basicamente diz o seguinte, olha, fique aqui comigo para sempre e eu lhe darei a dádiva da imortalidade. Você fala, puxa vida, estou aqui com uma deusa, uma mulher belíssima, estou aqui num paraíso, numa ilha paradisíaca, eu vou ser imortal, não terei mais meu corpo corrompido pela morte, parece para muita gente um bom negócio, só que há um problema, nem a imortalidade dá conta de lhe fazer pertencer a um lugar que não é seu. Então o que Ulisses percebe? Eu tenho que voltar para Ítaca. Aquela mulher, ela fica assim, muito aborrecida, mas, história resumida, tem que deixar ela embora. Então, percebe, o que nós precisamos?
nós precisamos encontrar nossa Ítaca, nosso lugar de pertencimento. Ah, mas ali paga tanto, ali você tem o propósito de tal coisa, ali você tem possibilidades. Nada se compara à realização de saber, eu nasci para isso, Deus me colocou na terra para isso, para exercer essa vocação, essa tarefa. Quando você acha esse teu lugar, que tá vendo, já vira pregação, porque é isso, eu aqui, ó, falando para vocês, eu passaria o dia inteiro, porque Deus me botou. Mas essa história é linda mesmo, né? Não é Você fantástica? imagina, na cabeça dele, o sentido foi, do que me adianta a imortalidade, porque se eu aceitar isso, eu só estou perpetuando aquilo que não me faz dor, feliz. é. O meu sentido está lá, na mortalidade, Com a no mulher amor, que eu amo. eu quero Exato. ficar velhinho, eu quero morrer ali, não quero ficar aqui, vivendo pela eternidade, ainda que seja com essa deusa linda, isso aqui só vai perpetuar o meu descontentamento de ter perdido aquilo. É linda essa história, é muito bom. E falando disso, né, Marcelo, pensando, quanto que eu preciso ouvir, né, a voz de Cristo, a voz de Deus em mim, e deixar com que essa mudança aconteça aqui dentro, para que isso seja verdade fora. Porque muitas vezes eu quero ser medido pelo sucesso das coisas, né? Mas daí pode ser que eu não encontre a satisfação ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que ela passa por uma autoanálise, né? Você precisa de fato olhar para dentro de si, olhar para a sua vida, encarar aquilo que são valores verdadeiros para você e para nós. Os valores verdadeiros são os valores de Cristo, são os valores da palavra. Se a gente não para avaliar isso, se a gente não para entender o que realmente importa sobre o que a gente realmente acredita, no sentido mais puro e mais intenso e mais profundo, a gente acaba se deixando levar por algo mais superficial, que é o que os outros acham, que é o que a sociedade acha, né? E isso tem a ver assim, poxa, eu estou muito mais preocupado com o quê? Com a minha reputação, que é o que os outros acham, ou com o meu caráter, que é formado por aquilo que são os meus valores, aquilo que eu acredito. Então, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, e já há algum tempo, né, com a maturidade, isso vai se perpetuando. Eu estou sempre pensando, isso é o que diz o meu caráter, isso é o que diz o meu interior, isso é o que diz Cristo, isso é o que combina com Jesus, ou isso é apenas uma preocupação a respeito do que os outros vão pensar, que se eu sou bem sucedido ou não, se eu sou feliz ou não, se eu sou completo ou não. São coisas muito diferentes umas das outras. O que os outros pensam não importa. Isso não muda o seu ser. Isso, primeiro, não vai te fazer nem mais feliz e nem menos feliz, por mais que você deixe se envolver por isso. Aliás, se você se deixar envolver muito, obviamente você vai ficar mais infeliz, sem dúvida nenhuma, né? Porque você vai ficar preso a uma concepção do que os outros acham. Mas isso não vai te fazer feliz, porque isso nunca vai preencher o vazio, porque isso não é um valor, isso é só a opinião alheia. Então, Fernando, assim, tentando responder a sua pergunta, eu até falei com o Doca esses dias a respeito, né, que os jovens principalmente, nesse processo de formação de caráter, precisam entender que caráter no sentido bíblico é aquilo que Deus forma em nós, é aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós aprendemos pela palavra, o que a gente compreende e aquilo que a gente vive pela concepção à luz da palavra. Agora, o que os outros acham tem nome e chama reputação. É bom dar nome, porque reputação parece uma coisa que é inevitável, né? O que é a minha reputação? Eu não posso deixar a minha reputação. Se os jovens, ou se nós, formos direcionar a nossa vida por reputação, dependendo do lugar, do ambiente onde você está inserido, a sua reputação leva você a ser uma pessoa corrupta. A sua reputação vai levar a você ser talvez uma pessoa adúltera. A sua reputação vai fazer com que você se torne uma pessoa com os valores do mundo, para que você tenha reputação, para que você seja o vencedor, o garanhão, a mulher, isso ou aquilo. Então, não importa a reputação, porque isso é o que os outros se preocupam.
Agora, se você tem consciência, e você tem discernimento, você tem profundidade, e você está baseado no que é a palavra, do que a Bíblia diz, pouco importa o que os outros vão pensar ou falar. Você sabe, Marcelo, que você falou isso e me lembrou a fala de um pastor sábio, de muitos anos de ministério, que foi professor na minha época de seminário. Ele dizia o seguinte: cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Perfeito. Não é? Perfeito. E mesmo quando ela for difamada injustamente, o tempo vai provar que não era nada daquilo, está tudo certo. A gente cuida daquilo. Já que é de dentro para fora, a gente cuida aqui Perfeito. dentro. Né? Muito bom. Tá joia aí. Para a gente caminhar aqui para o final, se tivesse assim, Diego, uma coisa que o pessoal que está aqui levasse para aplicar na igreja, na vida, nessa questão de tudo que a gente tem falado, a gente falou de criatividade, a gente falou de inovação, a gente falou de outras coisas aqui também, qual que seria aí o seu conselho para eles? Difícil, aberto assim. Bom, a gente falou de trabalho. Posso falar da questão Sim, claro, do trabalho, da vocação aqui? Primeiro eu diria o seguinte: pergunte-se se aquilo que você tem feito atualmente é de fato o exercício pleno da sua vocação. Talvez esse é o grande conselho. E aí tem um desdobramento dele. Por quê? Porque tal como o Marcelo disse, você pode fazer muitas coisas. Talvez você seja uma pessoa que tem talentos múltiplos, conhecimentos múltiplos, mas a remuneração, as experiências, nada disso que é essencialmente ruim de maneira alguma, ela não dará conta de satisfazer-lhe, a não ser que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer na plenitude da sua potência, na plenitude do seu potencial. Nossa, mas pastor, e agora? Como é que eu lido com isso? Tá bom, acho que a primeira coisa é se perguntar. É um bom passo. Segunda coisa é o seguinte: não está nesse lugar, pergunte-se: o que eu amo fazer, o que eu tenho habilidade para fazer, o que eu consigo fazer. E aí o melhor dos mundos, hein? Se tudo aquilo que eu amo, que eu consigo, que Deus me deu dádiva, dom, potencialidade para fazer, ainda puder me remunerar, meu Deus, aí você está no mundo ideal. Porque viver daquilo que se ama e daquilo que Deus lhe chamou para fazer é maravilhoso. Agora, se não der, não tem problema nenhum. Quando eu ouço você falando, Marcelo, me permita aqui, eu acho que, óbvio, você tem aí a sua história no mercado financeiro, no mundo corporativo, essa coisa toda, mas é interessante que até o tom da sua voz muda quando você fala: mas eu estou aqui, eu estou ajudando aqui. Então, assim, dá para ver que há momentos na vida em que nós somos gratos e devemos sê-lo por aquilo que Deus provê. Mas às vezes a gente usa aquilo que Deus provê para fazer exatamente aquilo que a gente sabe que é o que queima no nosso coração. Faz sentido? Faz sentido. Amém. Amém. Amém? Então, isso não necessariamente, para não entrar em crise aqui, precisa ser uma dedicação exclusiva. Às vezes, uma pessoa ela vai trabalhar num outro ambiente de segunda a sexta para exercer a toda e plena potência a sua vocação no sábado e domingo, por exemplo. Então, enfim, pergunte-se se você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer, faça ajustes se forem assim necessários e vive em obediência a Deus, que certamente a obediência lhe trará também alegria e plena satisfação. Amém? Amém. E você, Marcelo, qual seria aí a sua palavra para o pessoal? Difícil agora, né? Mas pensando aqui, né? No mundo corporativo, a gente falava muito que as pessoas deveriam ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Né? E aqui eu diria que a gente deveria ter a cabeça nas nuvens, os olhos na sociedade, mas os nossos pés plantados na raiz, que é a palavra de Deus. Amém. Então, é importante que haja esse firmamento, essa solidez, essa raiz na palavra, e olhar para a sociedade, olhar para o mundo que nós vivemos, para o mundo contemporâneo, e aí fazer uso da tecnologia, da inovação, da arte como meio de expressão e comunicação para essa juventude, para essas lideranças, mas sempre, 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 nunca vacilar com o pé nessa raiz que é a palavra de Deus. Tá joia, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado, Diego. Obrigado você que esteve conosco.
Daqui 10 minutinhos, obrigado. Daqui 10 minutinhos a gente começa lá no Auditório 1, o encerramento do dia, que hoje vai ser mais cedo, então. Então, tem aí só um tempinho para você conseguir chegar lá e já vamos fazer o encerramento, tá bom? Obrigado, gente.